Bom dia, meu nome é Luciano, sou professor de Física. Parabenizo aos pais que estão presentes e aqueles também que não puderam estar presentes por força maior. Vou procurar ser o mais breve possível. Então, na minha explanação, eu começo comentando o contexto. Importa, interfere? É um contexto o quê? Um contexto antes da pandemia e pós-pandemia. Será que o processo de ensino-aprendizagem ele é prejudicado? Eu acredito que sim. E pelo fato de eu acreditar que sim, que eu tenho que ser mais tolerante, tenho que ser mais relevante no meu modo de avaliar, no meu modo de ponderar as médias, é porque eu acredito que 50 minutos diferem de 50 minutos. Diferem devido às ferramentas, ao que você tem em mãos para executar determinada tarefa. Então, se você precisa executar uma viagem, dependendo do meio de transporte que você usufruirá, esses 50 minutos serão suficientes ou não. Então eu acredito que hoje nós estaremos como essa pessoa andando. Porque hoje nós temos uma sala de aula onde nós temos o aluno presencial e temos os alunos em casa. Então para que a gente consiga dar aula de qualidade, uma atenção que o aluno merece, nesses 50 minutos, fica complicado. Esses 50 minutos são curtos. Devido as condições estruturais que nós temos, atender as duas pessoas, e também, às vezes a nossa tecnologia, às vezes ela é muito boa, só que às vezes ela atrapalha, porque ela falha, a conexão cai, o microfone às vezes não está no nível adequado, o som, o aluno não te escuta, você não escuta direito o aluno, e isso interfere, e isso consome o tempo da aula. Então eu não posso acreditar que os 50 minutos antes de pandemia serão os mesmos 50 minutos de agora. O conteúdo que era trabalhado com os alunos antes, que eu conseguirei trabalhar da mesma forma agora, nesses mesmos 50 minutos. Por isso, acreditando que isso daí é verdade, pessoal, na hora de eu ponderar, de dar as médias, eu analiso com mais calma, com mais carinho, para que esse aluno não seja prejudicado. Falando de como que foi fechado como foram fechadas as médias desse bimestre, nós temos agora de novidade a lição de férias. Lição de férias não é novidade, no entanto, a coordenação com a direção, antes das férias, propuseram uma tarefa para os professores que a lição de férias fosse diferente, que tivesse outro enfoque, um enfoque baseado na socialização, uma lição de férias que fizesse com que pais e filhos realizassem junto essa tarefa, que tivesse um tempo de convívio entre eles. Então, pensando nisso, a coordenadora dividiu os professores em grupos. Então, o meu grupo, que ficou formado pelo professor de Física, pelo professor de Matemática, o Reginaldo, pelo professor de Biologia, o Gustavo, pela professora de Ciências, a Camila, e o professor de Química, o Will, nós elaboramos uma atividade que o aluno precisava fazer uma pesquisa, precisava estudar. No entanto, o mais importante é que ele aproveitasse esse momento de estudo com seu pai, com sua mãe, que ele tivesse um carinho, que ele tivesse atenção. E aí eu agradeço esses alunos que se dedicaram e correram atrás e mostraram que fizeram esse trabalho com qualidade. Selecionei algumas imagens aqui de atividades que foram entregues. Às vezes o aluno acha que o professor só dá uma olhadinha por cima e às vezes nem lê a atividade, ele se engana, porque a gente lê. E a gente percebe nessa leitura o aluno que se dedica, o aluno que se esforça. Então eu parabenizo esse. Selecionei algumas imagens, aqui nós temos alunos do primeiro ano do ensino médio, do segundo, do oitavo, do nono ano do ensino fundamental. Aqui eu vejo foto da filha com o pai, da mãe com a filha, as amigas que se reuniram para fazer essa atividade. E o que tem de importante? O que tem de importante, pessoal, às vezes é a recordação que a gente guarda no coração daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E esse momento, esse sorriso por trás dessa máscara, eu acho que se perpetua por muito tempo. Aqui também tem outros alunos, aqui tem o aluno do segundo, tem o Micael, tem a Giovana, tem o aluno do terceiro, que é o Amorim, um excelente aluno. Tem o aluno do segundo ano, o Cauã, que aproveitou para fazer essa atividade com o pai, com a irmã. E temos ali a Maria Eduarda do segundo, que normalmente o pessoal fala, ó, pega seu limão e faça desse limão uma limonada, né? Realmente, isso daí literalmente a Duda fez. Estava na praia, curtindo suas férias, e aproveitou sua praia para fazer um passeio de bicicleta com o pai, com a família,
Andaram bastante. O passeio dela foi quase 1h30, pessoal. Eu acho que foi cansativo. Então, eu acredito que esse momento é o que tem de mais importante, o que foi mais de valioso. Não um 10 ou 9 que eu atribuo no final do bimestre, mas sim um momento que cada aluno passou com o seu familiar. Agora eu trouxe aqui uma planilha, tanto dos alunos do 8º ano até o 3º do ensino médio, a estrutura é basicamente a mesma. Então, como que o Luciano fechou a média, a disciplina de física? Eles tiveram uma prova bimestral e uma prova geral. A prova bimestral valia de 0 a 7 pontos e a geral de 0 a 3. Somando as duas, se o aluno tivesse excelência nessas duas atividades, ficaria com 10. Eu atribuí uma nota de participação. O que é a nota de participação? É o preenchimento das atividades, a participação na aula e a atividade interdisciplinar é a nossa lição de férias. Quem realizou as 3 atividades dificilmente ficou de recuperação. Agora o aluno que preferiu abrir mão de alguma dessas atividades, provavelmente ficou de recuperação. Esses alunos tiveram a oportunidade antecipadamente de saber se ia ficar de recuperação ou não. Eu passei essa planilha umas 2 semanas antes da prova de recuperação, tudo bem? Então eles tiveram um prazo de 1 semana aí para correr atrás, para verificar o que estava faltando para não ficar de recuperação. Então tiveram a oportunidade de não ficar de recuperação. Quem ficou de recuperação é que por algum motivo achou que não ia precisar, mas infelizmente precisou. E aí a gente fecha, somei as 3 notas e divide por 3, isso daí é a média de física. Quem não atingiu a nota 6 vai ficar de recuperação, ficou de recuperação, né? Precisou fazer uma prova. E se, infelizmente, mesmo com essa prova, não atingiu a média 6, depois nós vamos pensar em outra atividade para que ele consiga atingir a pontuação necessária. Minha fala se encerra aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e também pela compreensão.